Alunos, estamos começando mais uma aula de História e hoje vamos fazer a correção das atividades sobre a Reforma Protestante e contra a Reforma Católica, atividades que foi passada na última aula. Lembrando que você neste momento pode pegar o seu caderno, as suas anotações, para que juntos possamos fazer essa correção. Tranquilos? Vamos então para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: a reforma protestante e a contra-reforma envolveram aspectos ligados à doutrina da religião cristã e à forma como se organizava a Igreja Católica com sede em Roma. No contexto desses movimentos, considere as afirmativas abaixo. 1. Os protestantes eram contrários às autoridades do Papa e à intermediação dos padres na leitura da Bíblia. 2. Os protestantes eram contrários ao casamento dos padres e ao sacramento da confissão. 3. As ideias protestantes tiveram grande aceitação por parte dos monarcas portugueses, espanhóis e ingleses. 4. Os jesuítas foram designados para a ação missionária nas terras da América, Ásia e África, a fim de garantir a expansão da fé católica. 5. O Concílio de Trento definiu algumas ações para reagir à expansão do protestantismo, como o fortalecimento dos sacramentos e uma melhor formação do clero, ou seja, dos padres, para o atendimento dos fiéis. Vamos então às nossas assertivas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Letra B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Letra C. Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. Letra D. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. E letra E. Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. Conforme vocês estão analisando aqui comigo no slide, a resposta correta dessa questão número 1 é a letra C. Quais que estão corretas? A número 1, a número 4 e a número 5. Olha só, a reforma protestante e a contra-reforma envolveram aspectos ligados à doutrina da religião cristã, ou seja, do cristianismo. E a forma como se organizava a Igreja Católica com sede em Roma, no contexto desses movimentos, considere as afirmativas abaixo. Então a 1 diz o seguinte: os protestantes eram contrários à autoridade do Papa e à intermediação dos padres na leitura da Bíblia. Essa alternativa, essa assertiva está correta. Né? Por quê? Porque o Papa é que, na verdade, até hoje, é que é o grande chefe da Igreja Católica. E os protestantes, eles eram contrários às ideias do Papa, desse chefe. É por isso que eles não concordaram com as atitudes da Igreja na época. E também a intermediação dos padres na leitura da Bíblia, né? Uma vez que não eram todos os fiéis católicos que tinham Bíblia para usar. É por isso que quando houve o rompimento aí de Martinho Lutero com a Igreja Católica, é que ele começou a traduzir a Bíblia em alemão popular, que era a língua do seu povo, para que todos pudessem ter em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada. A número 4 também está correta, olha só. Os jesuítas foram designados para a ação missionária nas terras da América, da Ásia e da África, a fim de garantir a expansão da fé católica. Os jesuítas, eles foram criados aí uma ordem, uma congregação cristã da Igreja Católica, que foi fundado por Inácio de Loyola, e o objetivo dos jesuítas era o que? Era agir com ação missionária. Eles queriam aí expandir a fé católica, eles queriam converter o povo à fé católica. Então essa assertiva também 4 está correta. E a 5 também está correta. Olha só, o Concílio de Trento definiu algumas ações para reagir à expansão do protestantismo,
como fortalecimento aí dos sacramentos e uma melhor formação do clero para o atendimento dos fiéis. O Concílio de Trento, ele foi, na verdade, uma reunião aí, né, da do grande clero, né, para definir algumas ações aí diante da expansão do protestantismo. E uma dessas ações aí foi o que? Foi fortalecer aí a igreja com os 7 sacramentos, né, o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né? Martinho Lutero dizia que existia somente 2, né? Qual? Batismo e a Eucaristia. A Igreja Católica ela faz esse concílio de Trento, lá em Trento, na Itália, justamente para reafirmar os sacramentos, que são 7. E também criação de seminários para formar os padres, porque muitos eram despreparados para atender os fiéis. Correto? Esta é a questão número 1. A questão número 2. Vamos lá então, próximo slide. A questão número 2 diz o seguinte: com base na figura e nos conhecimentos sobre a modernidade, é correto afirmar que a pintura, essa que está aqui, né, ela, letra A, representa com ironia as disputas religiosas entre católicos e protestantes desencadeadas aí pela reforma luterana. Se a gente observar, essa é a resposta certa, mas vamos nas demais assertivas. Letra B, registra o descontentamento aí e a revolta dos camponeses germânicos com a opressão servil imposta pela Igreja Católica. Letra C, apresenta com realismo os movimentos heréticos que contestavam a Igreja e pregavam aí o desapego aos bens materiais. Letra D, representa a indignação dos intelectuais ligados à Igreja Católica, os quais, sob a influência do humanismo, acusavam o alto clero de práticas imorais. E letra E, registra uma cena cotidiana de atividades industriais realizadas no centro dos pequenos burgos europeus em crescimento. Bom, alunos, conforme você verifica aqui essa imagem, você pode observar que é disputa religiosa. Essa disputa religiosa, né, ela se deu através aí do avanço do crescimento do protestantismo, né? Então, essa figura ela representa com ironia as disputas religiosas entre os católicos e os protestantes, né? Os católicos insatisfeitos aí com a expansão do protestantismo e o protestantismo aí contrariados com a forma em que a Igreja Católica estava agindo naquele momento, inclusive aí causando aí várias mortes, né? Como a gente observa na figura ali, né? A gente pode dizer que essa disputa, inclusive, gerava grandes conflitos. E isso tudo foi devido à reforma protestante que originou primeiramente aí, né, o grande líder da reforma protestante que foi o Lutero, que inclusive criou aí o luteranismo. Então, a número 2 é a alternativa A. Vamos então para a número 3. A número 3 está dizendo o seguinte: leia atentamente os trechos abaixo. Tese 21. Erram os pregadores de indulgência quando dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Tese 27. Enganam-se os homens que dizem que, logo que a moeda é lançada na caixa, a alma voa, o purgatório. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão do castigo e do pecado. Ela lhe é devida sem indulgências. A tese 95. É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu mais por verdadeira penitência do que por uma ilusória tranquilidade de espírito. A gente observa aqui que são trechos das 95 teses feitas por Martinho Lutero, certo? Que originou a reforma protestante. Então vamos aqui às assertivas.
Bora lá então. Os trechos acima fazem parte de um documento representativo da Reforma Protestante, que é esses textos aqui faz aí praticamente aí alusão a que na alternativa A esses trechos faz parte do documento representativo da Reforma Protestante, que é a Confissão de Augsburgo, de Martinho Lutero e Felipe Melanchthon. Letra B, a instituição da religião cristã de João Calvino. Letra C, esses trechos se diz ao ato da supremacia de Henrique VIII. A letra D, os trechos acima faz parte de um documento representativo da Reforma Protestante, que é as 95 teses de Wittenberg, de Martinho Lutero, que criticava acerbamente a posição da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. E a letra E, as 105 teses de Wittenberg, de João Calvino, criticavam acerbamente a posição da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. Alunos, se vocês analisarem aqui comigo o slide, você vai verificar que a alternativa correta é a letra D. Essas teses de Wittenberg foi praticamente aí as teorias que Martinho Lutero fez para poder criticar aí a Igreja Católica em vários aspectos, inclusive a venda de indulgências. Né? Indulgência, para quem não sabe, é o perdão do pecado. Naquela época nós tínhamos aí dois tipos de indulgência: indulgência parcial e indulgência plena. Indulgência parcial, a igreja dizia que parte dos pecados seriam perdoados, e a plena é que todos os pecados seriam perdoados. Lembrando que a Reforma Protestante praticamente começou a partir do momento que o Martinho Lutero publicou essas 95 teses, correto? Na época, a Igreja Católica, né, através do Papa, estava construindo aí, né, a Basílica de São Pedro, e ele dizia que é a sede do Papa lá em Roma, e ele dizia que quem contribuísse para a construção do templo, da igreja, receberia o perdão dos pecados. Martinho Lutero não concordou e fundou então o protestantismo. Correto? Vamos então ao número 4. O número 4 diz o seguinte: a fim de reafirmar a unidade da Igreja Católica, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento para organizar a Contra-Reforma. Tal fato visava, primeiro, rejeitar a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. 2. Reafirmou o poder do Papa, manteve os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos. 3. Reconheceu os abusos praticados em seu nome, como a venda ilícita de indulgências. 4. Propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes. E 5. Reeditou o Index, isto é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. Alunos, nós estamos vendo aqui, neste texto aqui, o que foi decidido na Contra-Reforma Católica. Alunos, Contra-Reforma Católica é a posição da igreja diante da Reforma Protestante. O que a igreja fez para trazer os fiéis que haviam saído da Igreja Católica novamente para a Igreja Católica? Então, a Contra-Reforma significa ser contrários à reforma. Né? Então, a igreja ela reuniu com os bispos, com o Papa, e fez aqui um documento que visava tudo isso que eu li para vocês. Então, de antemão, eu já falo para vocês que todas essas alternativas aqui são corretas. Vamos então para as assertivas. Marque a alternativa correta. Letra A, apenas a 1 está correta. Letra B, apenas a 2 está correta. Letra C,
apenas a 3, a 4 e a 5 estão corretas? Letra D, todas as alternativas estão corretas. E letra E, todas as alternativas estão incorretas. Como eu falei para vocês, todas estão corretas, portanto é a alternativa D. Ok? Então esse Concílio de Trento, ele foi convocado aí pelo Papa Paulo III, lá em Trento, na Itália, para organizar a Igreja Católica, né? Primeiramente, eles rejeitaram aí a doutrina da justificação pela fé de Lutero, porque Lutero dizia que somente pela fé que o homem se salva. Mas a Igreja Católica veio para dizer que a fé sem obras é morta, né? A Igreja também criticou a predestinação de Calvino, que todos nós nascemos com um destino traçado. Então a Igreja também rejeitou isso aí. Depois a Igreja reafirmou o poder do Papa, que o Papa é realmente o chefe da Igreja Católica, manteve os 7 sacramentos, porque Martinho Lutero dizia que existia só 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, e o culto à Virgem Maria e aos santos. Então eles reafirmaram que a Igreja ainda adotaria o culto à Virgem Maria e aos santos, que Martinho Lutero rejeitou. Reconheceu também os abusos praticados em nome aí da Igreja com a venda ilícita de indulgência, reconheceu que a Igreja errou, propôs aí a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes, para que eles pudessem ficar bem preparados para atender o povo, porque antes não tinha nenhuma formação, o sacerdote entrava na Igreja Católica, né, através aí da riqueza que ele tinha, né, então não tinha nenhuma formação. Hoje, para ser padre, tem que ter uma formação, ele tem que estudar no seminário para ser padre. E reeditou também um index, que é uma relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler, ok? Então, esta número 4, nós falamos sobre aí o Concílio de Trento, muito importante, tá bom? Vamos então para a questão número 5. Questão número 5, ela diz o seguinte: em 1517 começa no Sacro Império Romano Germânico o movimento de reforma liderado por Martinho Lutero, que defendia o quê? O que a reforma protestante defendia? Liderado por Lutero. Defendia que, letra A fé como elemento fundamental para a salvação dos indivíduos. Letra B, defendia o relaxamento dos costumes dos membros da igreja daquela época. Letra C, defendia a confissão obrigatória, o jejum e o culto aos santos e mártires. Letra D, defendia o princípio da predestinação e da busca do lucro por meio do trabalho. E letra E, defendia o uso da violência para converter os infiéis. Bom, alunos, inclusive eu falei no slide anterior, né? Esse movimento aí da reforma protestante, liderado por Martinho Lutero, defendia a fé como elemento fundamental para a salvação dos indivíduos. Portanto, a letra A está correta. Segundo Martinho Lutero, não existe outro meio a não ser a fé para que o homem se salve. Ao contrário da Igreja Católica, que diz que o homem se salva pela fé e pelas boas obras. Então, a alternativa correta, da número 5, é a letra A. Vamos então para a questão número 6. A questão número 6, ela diz o seguinte: em 1517, o monge Martinho Lutero divulgou suas 95 teses, nas quais criticava duramente a venda de indulgências e arbitrariedades cometidas pela Igreja. Esse fato marcou o início da Reforma Protestante. Quanto às características da Reforma Protestante, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. O primeiro parênteses. Lutero acreditava que o dinheiro obtido com a venda de indulgências deveria ser aplicado diretamente nas regiões de sua arrecadação e não enviadas a Roma. Com essa tese, ele obteve o apoio dos príncipes germânicos que lutavam contra o domínio do Papa. Gente, se nós analisarmos essa assertiva aqui, ela está completamente errada, porque Lutero ele não acreditava aí
em nenhum momento desse dinheiro que a igreja obtinha aí através da venda de indulgência. Tanto é que ele se contrariou com a igreja, né, fundou o protestantismo. Então essa alternativa aqui, esse primeiro parênteses, é falsa a resposta. O segundo parênteses, Lutero considerava que a relação entre o cristão e Deus deveria ser direta, sem interferência dos sacerdotes. Segundo essa tese, cada pessoa poderia interpretar livremente a Bíblia, o que se confrontava com o dogma de Roma, afirmativo da autoridade exclusiva da Igreja na interpretação dos textos sagrados. É verdadeiro essa aqui, porque Lutero ele dizia que o único caminho, né, que o homem poderia seguir era saber interpretar a Bíblia. O homem ele tinha esse livre-arbítrio para poder interpretar a Bíblia, né? E é por isso que ele se confrontava com a igreja, né? Por quê? Porque a igreja católica, ela se baseia também nas tradições. E o Martinho Lutero, ele diz que o homem, ele se salva pela fé, baseado em quê? Que ele mesmo saiba interpretar a Bíblia da sua maneira. Correto? Então essa é verdadeira. O terceiro parênteses. A salvação da pessoa para Lutero vinha unicamente da fé e não de suas obras ou da interpretação ou da intercessão dos santos. Com isso, Lutero reafirmava independência do indivíduo em relação às hierarquias religiosas, o que representou mais um ponto de conflito com a igreja. Essa também está correta, porque Lutero ele dizia que a salvação das pessoas vinha pela sua fé, era exclusiva pela sua fé e não de suas obras ou da intercessão dos santos. Então, o Martinho Lutero ele já se confrontava com a igreja aqui, porque ele dizia que a fé é que salva o homem, né? E não as suas obras, e muito menos a intercessão dos santos. Por isso que ocorreu a reforma protestante. Então essa alternativa é verdadeira. O quarto parágrafo diz: na França, as guerras entre protestantes e católicos registraram um episódio de muita violência. Na noite do dia 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, os católicos, apoiados pelo governo francês, mataram milhares de huguenotes nas ruas de Paris. Gente, verdadeiro essa também, né? Inclusive, esse dia aqui ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, onde vários católicos, aí, apoiados pelo governo francês, mataram milhares de huguenotes. Huguenotes eram aí praticamente os da religião calvinista, né? Então esses huguenotes aí, eles eram protestantes, e nesta briga aí, né, nesta noite aí de violência, vários huguenotes foram mortos lá em Paris, na França. Correto? Então é verdadeiro. E por último, o reformador Martinho Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida. O sonho dele era que o filho fosse advogado, mas o mesmo se tornou teólogo. Isso é verdade, tá? Então é verdadeiro. Então Martinho Lutero, ele inclusive começou a estudar direito, né? Porque o pai dele queria, né, que ele fosse advogado, mas ele deixou e começou a estudar teologia, ou seja, estudar a Bíblia. Vamos então aqui para a sequência. A sequência correta é A, FVVV. Foi o que nós marcamos aqui no início, né? Então, FVVV. Letra A, alternativa correta. Vamos então para a questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: em relação ao contexto das reformas religiosas do século XVI, é correto afirmar que A reforma puritana possibilitou à coroa portuguesa efetivar seu rompimento definitivo com o catolicismo romano. Vamos então à alternativa B. A Contra-Reforma procurou conciliar a visão religiosa dos seguidores de Lutero com o pensamento dos seguidores de Calvino. Letra C.
Os tribunais da Inquisição ficaram responsáveis pela punição dos infiéis e pela censura aos livros considerados ofensivos à fé católica. Letra D. A Contra-Reforma opôs-se à Companhia de Jesus e delegou à Igreja Anglicana a tarefa de combater a expansão protestante na Europa. Letra E. A Reforma Protestante fortaleceu a venda de relíquias sagradas e aplicou o dinheiro das indulgências na edificação de templos católicos. Bom, gente, se você analisar aí no nosso slide, você já encontrou a resposta correta. Portanto, é a letra C. A letra C é a alternativa correta. E quando a gente fala aqui do contexto das reformas religiosas do século XVI, os tribunais da Inquisição, que foram criados aí para poder aí punir os infiéis, aqueles católicos que eram aí considerados traidores da fé, eles eram aí julgados e muitas vezes condenados pela própria igreja. O que a gente pode observar é que também era censurado os livros para muitos católicos não lerem. E muitas vezes esses livros eram queimados na fogueira. Então a gente observa que aquele que era considerado herege é aquele que trai a fé, no caso a fé católica, ele era julgado num tribunal que era chamado de Tribunal da Inquisição. Inquisição, gente, significa como se for inquirição, é como se fosse, né, você ali perante, né, aqueles grandes líderes da igreja, né, perante o bispo, perante o papa, e você ali sendo interrogado, né, eles faziam perguntas para você, né, como você era considerado suspeito aí de praticar atos contra a Igreja Católica, de traição à Igreja Católica, muitas das vezes você até era preso e também perdia parte de seus bens, podendo até ser morto. Então, a alternativa correta da número 7 é a letra C. Número 8. O rei Henrique VIII, aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, rompeu com o Papa Clemente VII em 1534 por... O que ele rompeu? A. Opor-se ao ato de supremacia que submetia a Igreja Anglicana à autoridade do Papa. B. Rever todos os dogmas da Igreja Católica, incluindo a indissolubilidade do Sagrado Matrimônio através do ato dos 6 artigos. C. Aceitar as 95 teses de Martinho Lutero, que denunciavam as irregularidades da Igreja Católica. D. Ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer sua influência na Inglaterra. E defender que o trabalho e a acumulação de capital são manifestações da predestinação à salvação eterna, como professava Santo Agostinho. Bom, gente, o rei Henrique VIII, ele é o grande aí criador, o grande fundador da religião anglicana, que nasceu lá na Inglaterra, né? E o que a gente pode dizer que ele rompeu aí com o Papa Clemente VI em 1534, justamente por ambicionar aí as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer a Igreja lá na Inglaterra. Então, assim que o Henrique VIII criou a religião anglicana, ele tomou para si parte de terras e riquezas católicas e enfraqueceu muito a religião lá na Inglaterra. Lembrando que o rei Henrique VIII, ele assinou um ato chamado Ato de Supremacia, que dava poder, que conferia poder a ele. Ele acumulava então em suas mãos 2 poderes. Quais os 2 poderes? O poder de rei da Inglaterra e o poder de chefe da Igreja Anglicana na Inglaterra. Ok? Então, o rei Henrique VIII,
ele ambicionava, ou seja, ele queria ir tomar as terras da igreja e todas as riquezas da igreja católica, enfraquecendo então a sua influência na Inglaterra. Então, a número 8, a resposta correta é a letra D. Vamos então para a questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: as reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra. Então, as reformas protestantes reagiram contra o quê? Letra A, contra a venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. Então, a alternativa correta da número 9 é a letra A. Né? A reforma protestante, ela reagiu contra a venda de indulgências, né? Porque Martinho Lutero não aceitava essa venda de indulgências, e a autoridade do Papa, né, que era o líder e ainda é o líder supremo da Igreja Católica. Então ele rejeitou isso aí, foi por isso que aconteceu então a Reforma Protestante. Letra B. Reagiram contra a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia? Não. Letra C. Reagiram contra o pensamento humanista e permitiram uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica? Também não. Letra D. Reagiram contra as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia? Também não. E letra E. Reagiram contra o princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica? Também não. Então, como vocês podem observar, a alternativa correta é letra A. Reforma protestante, o principal objetivo foi lutar contra a venda de indulgências e a autoridade do Papa, que é o líder supremo da Igreja Católica. E por fim, a questão número 10. No início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e ao surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores, podemos encontrar o seguinte: 1. A criação do Index. 2. A predestinação. 3. A criação da Companhia de Jesus. 4. O uso da língua inglesa. 5. A Bíblia como fonte de fé e livre exame. E o 6. Extinção da hierarquia eclesiástica. Assinale abaixo a alternativa que apresenta ideias relacionadas com a Igreja Calvinista. Qual era aí os pontos defendidos pela religião calvinista, que tinha como grande líder João Calvino? A resposta correta é a 3, a 5 e a 6. Letra B. A resposta correta é a número 1, número 2 e a número 6. Letra C. A resposta correta é a número 2, a número 5 e a número 6. A letra D. A resposta correta é número 1, número 2 e número 5. E a letra E. A resposta correta é número 2, número 4 e número 5. Bom, conforme vocês estão analisando comigo no slide, a resposta correta é a letra C. As alternativas corretas é a número 1, a número 2, a número 5 e a número 6. Bom, alunos, essas ideias, elas são relacionadas com a Igreja Calvinista. Que ideias são essas? A predestinação, ou seja, que o homem, segundo João Calvino, ele já tem um destino aí praticamente traçado, certo? Então ele acreditava que o homem ele nascia com um destino já traçado. A outra ideia da Igreja Calvinista era a Bíblia como fonte de fé e livre exame, como o Martinho Lutero pensava, e também uma das ideias relacionadas com a Igreja Calvinista era a extinção da hierarquia eclesiástica, conforme Martinho Lutero também pensava, ou seja, ele também era contrário aí, né, ao Papa. Então, alunos, espero que vocês tenham compreendido aí essas atividades que foram passadas para vocês.